Uma pergunta, na ausência do Ganso, ontem principalmente, eu vi você entrando por dentro, lançando o Kardec, o próprio Borges. Isso foi uma orientação do Muricy ou você sentiu dentro do campo a realidade do jogo e espontaneamente começou a atuar dessa forma? Que eu vi você dando passes açucarados para Danilo, para o Borges, para o próprio Allan Kardec 2 vezes. Como é que foi essa situação, especificamente do jogo de ontem? Caiu a conexão novamente, o nosso operador está entrando em contato novamente com o Neymar através do telefone celular. Então vamos tentar a conexão com o Neymar, mas antes da conexão dele nós vamos para um intervalo. Tá ouvindo aí? Ah, tá ouvindo, Neymar? Bom, o Quintal pode completar a pergunta então, para o Neymar. Refaça a pergunta ao Neymar, Quintal. Neymar, eu dizia que na ausência do Ganso, principalmente ontem, você foi o garçom lá do Kardec 2 vezes, o próprio Danilo no primeiro tempo colocando bola no costado do lateral esquerdo do Corinthians. Foi uma orientação do Muricy, você sentiu isso no jogo, essa realidade do jogo, espontaneamente você fez isso? Me explica, e para os ouvintes da Tupi, como é que foi essa atuação, mais de garçom eu diria do que de atacante, pelo lado? O Muricy sempre me dá liberdade para movimentar, para mim ficar praticamente como eu quero, dentro do campo. E no jogo de ontem, o Alessandro, que é um cara de muita força ao ataque, que ajuda muito o ataque do Corinthians, ele pediu para que eu ficasse, para que nós precisávamos ter a bola e a marcação do Alessandro. E foi o que eu fiz. Depois que a gente tomou o primeiro gol, eu comecei a jogar mais pelo lado esquerdo, um pouco mais fixo na marcação. E nosso time começou a crescer. Agora, Neymar, Guilherme Ludwig tem uma pergunta a você. Pode fazer, Guilherme, da nossa Rede TV, que está aqui como convidado também na nossa mesa redonda da Super Rádio Tupi. Boa noite, Neymar, um prazer falar com você. Boa noite, tudo tranquilo? Então tá bom. Neymar, não sei se você já deve estar sabendo, né? Você tem a sua assessoria, tem a assessoria do Santos também. Hoje no programa São Paulo Acontece da TV Bandeirantes, o Neto, né, ex-jogador do Corinthians, afirmou que você foi a um hospital e fez exames médicos com um médico, inclusive, do Real Madrid, né? Mas hoje você já disse que fica no Santos, que não existe a história da transferência, que não existe Barcelona, que não existe Real Madrid. Como é que você vê essas notícias? Por que não chegam em você e perguntam o que acontece e divulgam uma notícia dessa forma? Como é que te pegou de surpresa essa informação? Eu já expliquei tudo sobre isso na coletiva de hoje. Então acho que não tem mais do que falar. Eu já expliquei para todo mundo que fui sim ao hospital, mas era um problema familiar. E até perguntaram, o que é esse exame. Eu falei, você não quer saber mais da minha família, o que está acontecendo com a minha família também. Então acho que aí já é um absurdo, né? Mas eu já expliquei tudo hoje à tarde. Se você passar na porta de um bar, vão dizer que você estava saindo de lá, né? É mais ou menos isso, né? É mais ou menos. Agora, uma outra pergunta que eu faço a você. É claro que todo jogador projeta a sua carreira dentro do teu clube, chegar à seleção brasileira e futuramente buscar o seu espaço no cenário internacional, até por causa da independência financeira. Muito se fala que a tua independência financeira pode ser feita mesmo no Brasil, sem uma transferência. Está definido já uma data de saída? Você tem mais ou menos esse pensamento? Ou é antes da Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, depois do título mundial, só no meio do ano que venha? Qual é o projeto de vida que você está montando, Neymar, até para essa possível saída ter mais ou menos uma época? Porque tem gente que recebe proposta milionária agora e fala, não é a hora de eu sair, eu vou esperar mais 1 ano, mais 2 anos, eu quero esperar a Copa do Mundo. Exemplo de jogador diz, não, eu trabalho para jogar a Copa do Mundo de 2014, a partir daí eu vou aposentar, eu não visto mais a camisa da seleção. Alguns jornalistas, companheiros nossos, estão pautando isso também. Não, eu trabalho, eu converso muito com meu pai, que a gente decide por janela. A janela fechou, a próxima janela não sai. E quando chegar na próxima janela, a gente vai sentar e vai conversar. Se eu continuar jogando bem, jogando meu futebol, caso vier proposta, eu vou analisar, vou pensar. Mas na próxima janela não sai. Deixa eu fazer mais uma pergunta para o Neymar. Eu fiquei muito contente, viu, Neymar, com a entrevista do Muricy Ramalho a teu respeito, porque você está como um foguete, você está explodindo, você está subindo e com muita técnica, com muita personalidade e, acima de tudo, com muita condição física. E o Muricy Ramalho falava, e disse reiteradamente, falou ontem ainda no Pacaembu,
que você joga, treina constantemente, quer cada vez treinar mais. Eu tenho uma carreira de mais de 30 anos no futebol, trabalhei com grandes jogadores, craques, como é o caso do próprio Neto, que foi citado agora há pouco, trabalhei no Corinthians, com o Rincon, com o Pantera, com Juninho Paulista no Palmeiras, Gamarra no Palmeiras, Edmundo no Palmeiras, enfim, Marcos, o goleiro, grandes atletas. E principalmente os grandes craques são aqueles que mais se dedicam. E principalmente, conversando com o Pelé, na própria Vila Belmiro, uma vez ele disse o seguinte: a minha carreira eu pouco me machuquei, porque eu sempre me preparei. E me parece que você está indo nesse mesmo caminho, porque você treina muito, você se qualifica muito fisicamente, você está indo para o choque com os adversários, logicamente você tem o poder do drible, da ginga, do improviso, e você acaba não se machucando. É justamente por isso que você se dedica tanto ao treinamento físico? Caramba, eu sempre me dedico. O meu pai sempre conversou comigo desde pequeno para me dedicar nos treinos. Meu pai sempre explicava uma coisa para mim, que treino é jogo, e treino é espelho do jogo. Então eu sempre levei isso para mim. Alguns atletas com os quais eu trabalhei diziam o seguinte: treino é jogo e jogo é guerra. Isso. Agora, Neymar, você tem iPad já? Não entendi? Você tem o iPad? iPad? O iPad 2? Tem um. Tá, então olha só, vou falar uma para você e para todos os ouvintes. Dê um clique no lugar certo e revolucione as suas compras com desconto de até 98%. Você tem que conhecer o melhor site de leilão online do Brasil. É www.cliquespot.com.br. Cadastre-se já, hein? São 3 formas de compras diferentes, muito mais diversão, economia e segurança. É só um clique, hein? Cliquespot.com.br. Eu tô falando porque no site cliquespot.com.br, no leilão online, né, o melhor do Brasil, hoje saiu um iPad 2 por 43 centavos. O pessoal foi lá, arrematou e com 43 centavos levou um iPad 2. E nesse momento está aberto já um novo leilão, né, com um Nintendo Wii. Então quem quiser arrematar um Nintendo Wii, vai lá, entra no site cliquespot.com.br e leva. Você já pensou comprar um iPad por 43 centavos, Neymar? Oh, muito bom, hein? Não, Neymar, é o 2, não é o 1. E você pode comprar agora, que eu fiquei sabendo no Pacaembu ontem, Neymar, que a mesada aumentou de 10 para 50. Então teu pai tá generoso, hein? É verdade isso? Não, isso aí eu não tô sabendo não, hein? Continua naquele 10zinho ainda? Vou perguntar pro meu pai agora. Não, eu fiquei sabendo que de 10 foi para 50. Tá generoso o velho, hein, meu? E se for para 50, o Neymar já pode comprar uns iPad para todo mundo, né? Aí não é o problema dele comprar, mas aqui é só 43 centavos, arremataram um no melhor leilão online do Brasil. Agora, Neymar, eu vou até pedir para você, porque nós temos aqui a eleição do craque da semana. A gente elege um craque toda semana que leva um prêmio, né, do grupo verimports.com.br, da RR, peças para reposição. Se bater o carro, Neymar, pode ficar tranquilo, a peça tem aqui, da RR, do grupo Verimports. E o vencedor da semana, o craque da semana, leva um GPS com televisão, toda a tecnologia o mais moderno possível da Verimports. Eu vou perguntar para você, antes dos nossos companheiros aqui, para você, quem foi o craque dessa semana, Neymar? Para ganhar isso aí, eu vou botar em mim mesmo, hein? Então, já está votando em você mesmo. Neymar vota, marca aí, Neymar um voto, então, marca aí, Neymar já tem um voto do próprio Neymar, para levar o GPS da nossa verimports.com.br, né? Ô Neymar, só que tem um detalhe, viu? Como o voto é seu mesmo, é metade do peso, viu? É meio só. Mas não vale. Não, posso falar uma coisa para você, antes de todo mundo votar? Como o Quintal falou que o peso do Neymar vale meio, ele vai ter 9,5 então de nota final. Pode ter certeza que vai ter. Agora, Neymar, a gente sabe que negócios à parte, o futebol é a tua profissão, né? E é claro que quando a gente conversa com você, a gente sabe que você é um garoto, um jovem, um menino ainda, mas com um talento acima da média. Como você vê a seleção brasileira atual preparando-se para uma Copa do Mundo que será no Brasil em 2014? Como que você, como jogador, tem toda a possibilidade de estar, e eu acredito que você vai estar, você e mais os outros companheiros, como você já está projetando essa Copa do Mundo? Como você está vendo isso, Neymar? Estou me preparando muito para caso eu esteja na Copa e muito bem. E a seleção é uma crescente muito boa. Vem formando sua identidade, vem conhecendo melhor os jogadores, a gente vai se conhecendo melhor dentro de campo. Isso ajuda muito, né? Porque no último jogo a gente praticamente nunca jogou junto. E foi o primeiro jogo, né? Só de jogador brasileiro. É complicado você jogar um pouco, mas a gente conseguiu se dedicar e agora espero que a gente
no próximo jogo a gente possa ir melhor. Ô Neymar, você falou de seleção brasileira, primeiro jogo e tal. O seu posicionamento no jogo contra a Argentina, na semana passada, principalmente no primeiro tempo, eu achei que você estava um pouco atrapalhado por ali, ou seja, uma certa dificuldade de adaptação, mesmo porque o Ronaldinho estava mais do lado esquerdo, onde é a faixa de terreno que normalmente você atua. E no segundo tempo você ficou mais aberto e tal, achei que você foi até melhor. Teve mesmo essa dificuldade de adaptação em função do posicionamento tático? Sinceramente, eu não tenho opção de lado de jogar. Eu acho que eu sou um jogador que não escolho o lado de campo. Botando pra jogar, tá bom. Agora, Ademir, mais alguma colocação, o craque Neymar? Porque eu vou ficar aqui a noite inteira se precisar. Não, ele tem compromisso daqui a pouco. Vou fazer só mais duas. Já queria agradecer a toda a assessoria do Neymar, o Alex Bernardo, ao Duda, que foram muito simpáticos comigo, principalmente ao grande Duda, está muito bem servido de assessores do Neymar. Duas questões. A primeira, se o Neymar já está pensando na final do Mundial, parar o Barcelona, tá certo, tem um jogo antes, que é as semifinais do dia 14, o Santos vai conhecer o seu adversário agora no dia 17 de novembro. E a outra questão, Neymar, é a seguinte, como eu faço bastante pergunta pro Neymar, eu perturbo ele no celular, não vou fazer muita não. A outra é a seguinte, você sente a responsabilidade de ser o que foi para uma geração o Pelé, o que foi o Zico, o que foi o Ronaldo Fenômeno, o que foi o Romário, já que esses 4 nomes que eu citei levaram as gerações respectivas dele como principal baluarte da seleção brasileira. E hoje, não é querer jogar confete não, mas hoje o grande nome do futebol brasileiro é você. Há esse peso, essa responsabilidade sobre um jovem que já está maduro de apenas 19 anos, Neymar? Olha, eu fico muito feliz e eu levo isso com tranquilidade. Eu ontem entrei no Pacaembu, mando do Corinthians e toda a molecadinha que tava para entrar com os jogadores do Corinthians vieram falar comigo. Eu fico emocionado, eu fico muito feliz mesmo no coração de estar conquistando o carinho dos torcedores, não só dos santistas, mas do corintiano e de todo o torcedor brasileiro.